Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Bom, hoje é quinta-feira e como toda quinta-feira nós estamos estudando a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, né? Então hoje nós já vamos para a aula de número 9, onde nós vamos estudar os capítulos 22 e 24 do livro de Gênesis. Olha só, começamos agora praticamente e já estamos na metade do livro de Gênesis. A aula de hoje vai ser uma aula muito importante. Nós vamos abranger um assunto aqui que vai fazer muita. Tem uma importância muito grande na história no todo da Bíblia, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o seu like para estar ajudando o vídeo e compartilha com outro amigo, você sabe que gosta de estudar a palavra também, tá bom? Bom, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos ver o sacrifício de Isaac e a escolha de Rebeca. Vamos abrir então a Bíblia lá, Gênesis capítulo 22. A aula passada a gente viu sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós aprendemos aqui sobre o nascimento de Isaac, né? E agora nós vamos para o capítulo 22. Então, algumas coisas importantes. Na aula passada, quando a gente estuda a história de Sodoma e Gomorra, é muito importante porque mostra a corrupção humana chegando num grau muito grande de pecado, de promiscuidade, e nós vemos Deus agindo de novo. Deus tinha deixado a orientação, a sua palavra, que não destruiria a terra com água, e assim ele fez. Ele trouxe um juízo, mas veio um juízo com fogo sobre aquela cidade a qual o pecado tinha crescido. Nós aprendemos, por exemplo, o motivo, talvez, pelo qual a esposa de Ló vira estátua de sal, né? Porque provavelmente ela voltou para trás para poder querer pegar algum bem, quem sabe alguma moeda, alguma coisa assim. E a gente aprendeu que histórias parecidas com essa está lá na cidade de Pompéu e Herculano, né, quando elas foram destruídas ali no monte. E no final dessa história, a gente descobriu que as nações os Moabitas e os Amonitas vieram de Ló, que era exatamente sobrinho de Abraão, e essas nações, elas são muito importantes na história do povo. Então, ao longo do Velho Testamento, você sempre vai ver conflitos, contrastes com os Moabitas e com os Amonitas, tá? Então, nós aprendemos já na aula passada como esse povo surgiu. Aprendemos também sobre o nascimento de Isaac, não é isso? Como Isaac veio, quando chegou o momento da promessa, Deus cumpriu a sua palavra e Isaac veio ao mundo, tá? Agar foi expulsa, né, de casa com Ismael, seu filho, que já era grande, e nós aprendemos que Deus deixou uma promessa para ele também, que faria dele também uma grande nação, e assim acontece, né? Ismael vai dar origem aos povos árabes, e Isaac vai dar origem à nação de Israel. Tá? Então, agora no capítulo 22, Abraão já está com um filho, já está com seu filho da promessa. Né? Agora Abraão já tem um filho, que foi o filho que ele entendeu do jeito dele, que ele dá uma ajudinha para Deus, que deveria fazê-lo. Teve uma dificuldade, que eu já falei para você, que essa dificuldade ia perseguir agora eles, porque a nação de Israel vai sempre ser inimiga da nação dos árabes, sempre tiveram brigas, e essa briga começou aqui. E agora ele está com o filho da promessa, o filho verdadeiro, o filho que Deus prometeu para ele, e aquele filho que nasceu da sua esposa, que era estéril e da idade avançada, e ele também. Tá. Então assim nós começamos o capítulo 22. Então, até quando você estaria disposto a obedecer a Deus, mesmo quando ele parece pedir o impensável? Em Gênesis 22, Abraão enfrenta a prova suprema, sacrificar o filho da promessa. Em Gênesis 24, Deus mostra sua providência a orientar a escolha da esposa de Isaac. Nessa aula, vamos então meditar sobre a fé
inabalável a provisão divina e o amor que guia as gerações. Então, no capítulo 22, vamos ler o versículo 1 e 2. Pega a sua Bíblia aí. Deixa eu ver meu marcador. Muito bem. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o Senhor: Toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem ama, e vá até a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto nos montes que lhe indicarei. Então, olha o progresso de Abraão. Abraão sai da sua terra, lá no capítulo 12, já pela fé, para um local que Deus orientaria para onde seria. E a gente descobre que esse local era a terra prometida e que era Canaã. A mesma terra que seu pai teria saído indo para lá, não conseguiu. Não foi, e agora Abraão chega ali. Abraão, apesar de ser um homem de fé, ele vai dando algumas decaídas ao longo do seu processo ali, né? Então, por exemplo, a fome chegou em Canaã, ele, sem ouvir a voz de Deus, ele já correu para o Egito. Quando ele vai para o Egito, ele, com medo da morte, ele mente falando que a sua esposa era a sua irmã. Aí depois, em uma outra situação, ele vai para Gerar, e chega em Gerar, ele faz a mesma coisa, sem Deus ter orientado, por medo, agindo impulsivamente. Então agora, Abraão, ele tem a sua promessa. O filho que ele tanto queria nasceu. É o filho que ele tanto sonhava, chegou. E agora chegou o seu filho legítimo, o filho com a sua esposa, e é um filho de um milagre, porque ela era estéril, e a idade avançada dele também. O problema é que no momento em que Isaac chegou, Abraão agora, ele começa a colocar um altar diferente para Isaac. Tá? Então Deus chama Abraão e diz: toma o teu filho, teu único filho Isaac, e oferece-o em holocausto. A linguagem dura, o teu único filho, reafirma o sacrifício drástico. Ou seja, Deus aqui, ele vai colocar Abraão à prova. Tudo que tem na Bíblia, na verdade, é para te trazer um ensinamento. Então o ensinamento aqui não é que Deus queria ser ruim, não é que Deus queria matar. O que Deus estava mostrando aqui é a posição no coração. Por quê? Porque até então, Abraão, o seu trono, o seu altar, o seu ponto máximo ali de adoração era para Deus. Só que agora, o que acontece? Abraão pegou a bênção que Deus deu para ele e colocou em primeiro lugar, que foi o seu filho. Então ele passou a amar muito mais o seu filho, e isso fica implícito aqui quando você vai lendo a história de Abraão. Abraão passa a amar muito mais o seu filho do que o próprio Deus. Abraão passa a dedicar mais a sua vida ao seu filho do que a Deus. Então Deus, que era prioridade na sua vida, começa a ficar de segundo plano. E Abraão começa a colocar Isaac em primeiro plano sem nem perceber. Isso é muito forte, por quê? Porque nós estamos sujeitos a isso, né? Porque, veja bem, quando você está numa situação de dependência, é muito fácil você dedicar sua vida a Deus, você fazer ofertas de sacrifício a Deus, você fazer votos com Deus, você ter tempo maior de adoração a Deus. Às vezes você levanta pela madrugada, às vezes você ora por horas ali diante de Deus, porque a sua necessidade naquele momento é uma bênção que você almeja. Seja uma bênção física, seja uma bênção de saúde, né? Seja uma casa que você quer ter, um carro, um cargo que você quer conquistar na empresa. Mas a nossa tendência humana, o que é? Quando aquela bênção tão almejada chega, a tendência é o quê? Muitas vezes é o esquecer de Deus. E a gente não faz isso voluntariamente, às vezes é involuntário. Às vezes eu fico muito feliz com aquilo que Deus me deu,
e eu acabo colocando Deus em segundo plano. Ou seja, eu acabo pegando a bênção e colocando acima do abençoador. E se eu não me atentar para isso, essa bênção que Deus me deu pode acabar sendo ferramenta para minha queda espiritual. Olha que interessante. Eu pego algo que Deus me deu, uma bênção divina, uma provisão sobre a minha vida, mas se eu não vigiar, aquela bênção, aquela provisão, aquela alegria, pode se tornar uma ferramenta para a minha queda, para o meu declínio espiritual. Então Abraão, ele começa a viver isso. Abraão começa a colocar a sua bênção, ele é tão feliz com aquilo, que ele coloca acima do abençoador, acima de Deus. Então Isaac agora, que era o fruto da promessa, o fruto da bênção, ele passa a ser o quê? Uma ferramenta de um possível declínio espiritual na vida de Abraão. Então por isso Deus, ele coloca Abraão à prova. Então, como eu te falei, tudo na Bíblia aqui, ele quer nos dar um ensino. Qual que é o ensinamento? Deus fala, toma o teu único filho e oferece em holocausto também. Ou seja, quem está em primeiro lugar na sua vida? O foco que era esse, tá? Era um teste que Deus estava fazendo para mostrar para Abraão quem Abraão estava colocando em primeiro lugar e quem realmente deveria estar em primeiro lugar, tá bom? Aí do versículo 3 ao versículo 8 vai começar a jornada de obediência de Abraão a Deus. Então vamos ver aqui, vamos ler essa parte também. Na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou seu jumento, levou consigo os seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão então pegou a lenha para o holocausto, colocou-os nos ombros de Isaque, seu filho, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, ou o cutelo, né? E caminhando os dois, Isaque disse ao pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha já estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então veja bem, esse texto às vezes ele é muito usado como pregação, né? Abraão agora obedece a Deus. Abraão ele vê o que realmente estava acontecendo. E Abraão cumpre a promessa, cumpre a voz de Deus, cumpre o ordenado de Deus. Então ele pega o seu filho para poder levar até o holocausto. Por quê? Porque no trono da vida de Abraão, o seu filho tinha tomado o lugar de Deus. Então agora Deus não reinava, né? A Bíblia diz que nós não podemos ter dois senhores que nos governam, né? Ou Deus ou Mamon, em determinadas partes fala isso. No caso aqui, quem estava governando a vida de Abraão era Isaque, governar no sentido de prioridade. E agora Deus, Abraão, ele vai mostrar para Deus que sim, Deus ele era o primeiro lugar na vida dele e que ele então sacrificaria Isaque da primeira posição. Então Abraão sai com Isaque, vai para o local que Deus havia lhe ordenado, e aqui tem outro ponto muito importante. Esse lugar que Abraão é conduzido por Deus era uma montanha, era um monte chamado Monte Moriá. Lembra que eu disse que quando a gente estudou sobre Melquisedeque, que Melquisedeque ele morava numa cidade chamada Salém, ele era rei de Salém, e Salém veio a ser Jerusalém? Então, Salém, ele era um vilarejo, certo? Chamado Salém Cidade de Paz,
Eu acho que é isso a tradução, mas enfim. Era um vilarejo que tinha uma cidadezinha e tinha um rio, uma fonte de água. Tempos depois, essa cidade ela foi tomada pelos jebuseus. Os jebuseus, eles não tomam só a cidade, o vilarejozinho de Salém, mas eles ocupam aquelas terras ao redor de Salém. Então eles tomam as terras ao redor e Salém e chamam aquela cidade agora um pouco maior de Jebus, certo? Essa cidade, Salém, estava ao pé de um monte. Ao pé de um monte. A parte que os jebuseus tomaram fazia parte desse monte também. Então você tinha um monte que grande parte dele agora era tomada pelos jebuseus e chamava Jebus. Chamava Jebus. Essa parte, esse monte, chamava Monte Moriá. No topo desse monte foi onde Deus orientou para Abraão levar o seu filho para o sacrifício. Então tente imaginar na sua mente aí uma montanha que quase no pé da montanha, mas não no pé, mas quase no pé da montanha, você tinha um vilarejo. Tá? Esse vilarejo tinha uma cidade, uma cidadela e uma fonte. Essa cidadela e a fonte era chamada de Salém. Depois esse vilarejo ele vai ser ampliado já nesse monte, mas não até o topo, e passa a se chamar Jebus. Tá? E agora Deus manda Abraão ir passar pela cidade de Jebus, continuar subindo o monte até o topo do monte. Esse topo do monte foi onde Deus levou Abraão para sacrificar Isaac. Esse topo do monte era o topo do monte Moriá. Tá bom? Então foi ali que Abraão foi sacrificar Isaac. E essa informação vai ser muito importante para a gente continuar nossos estudos. Abraão chegou ali para sacrificar Isaac. Já no versículo... Então Abraão levanta-se de madrugada, prepara a lenha, fogo e leva os seus servos e caminha sozinho com Isaac. E aí você tem o diálogo de Isaac perguntando para Abraão, para o seu pai, onde estava o cordeiro, né? Porque ali estava a lenha, estava tudo preparado para o holocausto, mas o cordeiro não estava ali, porque na verdade o cordeiro era o próprio filho, né? Isaac era o próprio sacrifício que seria oferecido. Aí Abraão ele vai falar mais uma frase que vai ficar muito conhecida na teologia bíblica. Então essa palavra Deus proverá ficou muito conhecida, né? Porque você tinha o tetragrama YHWH. Esse tetragrama era considerado o nome de Deus. Só que as palavras originais do hebraico elas não tinham vogais, tinham apenas consoantes, né? Então a pronúncia muitas vezes tinha que ser decorada para você saber a pronúncia certa de algumas palavras. E o pessoal israelita, o que acontece? Eles evitavam falar o nome de Deus para poder não cair naquela mandamento de não falar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles usavam o nome de Deus em momentos específicos, quando eles iam falar, às vezes, se eu não me engano, acho que eles falavam uma vez por mês, era muito pouco que eles falavam o nome de Deus, a pena que eles escreviam o nome de Deus, eles não escreviam mais nada. E nas outras vezes que eles tinham que falar o nome de Deus, eles substituíam por ou Hashem ou Adonai. Hashem significa o nome, Adonai significa Senhor. Então, ou eles falavam o Senhor ou eles falavam o nome. Com o tempo, se perdeu a tradução. As pessoas esqueceram como se pronunciava o nome de Deus. Então, alguns estudiosos chegaram à conclusão de que, juntando Adonai, alguma coisa assim, com o tetragrama, eles chegaram na palavra Yahvé, ou Jeová.
E daí alguns pronunciam hoje Jeová, né? Porque eles entenderam que juntando essas palavras, esse seria o nome de Deus, e alguns pronunciavam Javé. Então ficou muito famoso essa tradução para nós, Jeová Jireh, né? Que significa Deus proverá. Mas na verdade, eu tenho que entender que não era Jeová Jireh, era o nome original de Deus, Jireh, ou seja, Deus proverá, né? Então, Abraão ele vai usar isso aqui, dizendo Deus proverá, no sentido de que agora sim ele confiava em Deus. Ele não sabia o que Deus iria fazer, mas ele sabia que Deus ia operar a bênção e operar o milagre ali. Por quê? Porque Deus ele tinha novamente assumido o trono da sua vida, né? Então ele chega aqui no Monte Moriá no versículo 9. No versículo 9, aqui, ó, até o 14. Quando chegar no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, olha que interessante o respeito de Isaac pelo seu pai. Isaac era um rapaz novo, com provavelmente muito mais força do que o seu pai. Seu pai já é um homem velho, com mais de 100 anos, né? E ele leva a lenha, chega lá, e Abraão vai amarrar ele, ele aceita ser amarrado e aceita ser sacrificado. Então você percebe aqui qual era o grau de respeito e obediência que Isaac tinha pelo seu pai, né? De obediência. Então, o Senhor estendeu, melhor dizendo, a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu filho. Então, o que vai acontecer aqui? Abraão sacrificou o seu filho. E aí você pode pensar assim, não, mas o anjo não deixou ele matar o filho fisicamente. Sim, fisicamente ele não mata o seu filho, mas espiritualmente ele sacrificou o seu filho. Ele voltou a Deus para o primeiro lugar no seu coração. Então olha a expressão, agora eu sei onde que está aqui, que você teme a Deus. Então, esse texto é muito interessante, porque muitas vezes Deus vai requerer isso de nós, tá? Espiritualmente falando, às vezes eu coloco a minha esposa no lugar de Deus, às vezes eu coloco o meu filho no lugar de Deus, né? Como eu falei no início, muitas vezes aquilo que é uma bênção para mim, se eu não vigiar, eu pego essa bênção e transformo ela numa ferramenta onde eu a coloco no lugar de Deus, na posição que Deus deveria ocupar, e agora eu começo a trair o declínio espiritual, a morte espiritual para a minha vida. Então chega um momento que o homem ele precisa sacrificar esse bem e voltar a Deus para quê? Para o seu local de origem, né? Então Abraão, tenha isso em mente, ele não sacrificou fisicamente Isaac, mas espiritualmente no trono do seu coração, Abraão sacrificou Isaac, tá certo? Então Abraão, Isaac, amarra Isaac e tal, e a providência de Deus é o quê? Quando Abraão olha depois que o anjo fala, o que ele vê? Um carneiro preso pelo chifre no meio do mato. E aí Abraão pega esse carneiro e sacrifica ele em adoração a Deus e tira dali o seu filho. Eu falei para você guardar esse lugar que aconteceu isso, porque nesse monte, ou nesse lugar do monte, foi o local onde futuramente Davi vai reservar para construir o templo do Senhor. Davi não constrói o templo, mas ele faz todo o preparo e Salomão, seu filho, vai construir o templo ali. Então, voltando àquela historinha, você tinha
uma parte no pé do monte que era Salém. Depois ela é conquistada pelos Jebus, aumenta de tamanho, vira Jebus, pelos Jebuseus vira Jebus. Aí quando Davi toma a cidade dos Jebuseus, Davi aumenta a extensão do território da cidade, chegando até o Monte Moriá. E aí toda essa cidade passa a se chamar Jerusalém, tá? Jerusalém. Então Davi, ele toma essa cidade, faz daquele lugar o centro da nação de Israel, tá? Tanto o centro político como o centro religioso. E ele pega agora o tabernáculo, que nós vamos estudar mais para frente, o que era o tabernáculo. Ele tira ali o tabernáculo que estava na cidade de Siló. Não tira, melhor dizendo. Ele vai fazer um trabalho para tirar o tabernáculo que estava na cidade de Siló, que era uma habitação temporária, né? Era um templo temporário, e ele faz os planos para que nesse lugar onde Abraão ia sacrificar seu filho, ele construía ali um templo que não fosse temporário, mas um templo permanente, que foi chamado Templo de Salomão. Por quê? Porque Deus não deixa Davi construir. Então Davi prepara todas as coisas e Salomão vai erguer o templo ali, que é o Templo de Salomão. Mais para frente ele passa a ser chamado Templo de Herodes, ou Segundo Templo também, que é o templo que nós vamos ver na época de Jesus, tá? No versículo 15 ao 19, Deus então reafirma a bênção de multiplicar Abraão como as estrelas e abençoar as nações por meio da sua descendência. Vamos falar no versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor, que na verdade era o próprio Deus, a gente já aprendeu sobre isso, quando você vê essa expressão, o anjo do Senhor, era Jesus que estava ali, em forma angelical ou em forma humana, tá? Então, não era um anjo comum. O anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, e a sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, tá? Então, mais uma vez, Deus reafirmando a bênção de que faria de Abraão uma grande nação, um grande povo ali. Por quê? Porque Abraão agora colocou Deus no seu devido lugar, colocou Deus como destaque novamente principal da sua vida. Ele continuava amando Isaac, mas Isaac agora já não era mais o ponto mais importante, tá certo? Aí nós entramos no versículo 20 ao 24, que tem a linhagem de Naor. Então você tem uma breve linhagem que introduz Rebeca como sobrinha de Abraão. Isso aqui faz uma conexão. A fé de Abraão impacta toda a parentela, preparando o terreno para a aliança. Então você tem aqui, vamos continuar avançando, versículo 22, 20. Versículo 22, 20. Você tem aqui a descendência de Naor. Para quê? Para poder chegar até Rebeca, né? Para chegar até Rebeca. Aqui vai ser narrado no capítulo 23 a morte de Sara, né? A morte de Sara é narrada aqui. Eu estou olhando aqui porque eu não coloquei esse trecho aqui, tá? Mas chega no versículo 23, você tem então a morte de Sara. A morte de Sara vai acontecer aqui no capítulo 23 e no capítulo 24, Abraão vai procurar uma esposa para Isaac. Então é interessante isso daqui, por quê? Porque agora Abraão vai orientar o seu
servo mais fiel da sua casa, para que vá até a terra dos seus pais, para poder trazer uma esposa para o seu filho, alguém que fosse da sua parentela, né? E uma coisa que nós observamos aqui é que, deixa eu ver se eu vejo aqui, Gênesis capítulo 21, 24, 1 a 9, outro ponto muito interessante, deixa eu ver aqui que você vai entender. Ó, Abraão já velho, de idade bem avançada, e o Senhor, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho. Essa expressão, põe a mão debaixo da minha coxa, isso era uma expressão idiomática da época. Era uma forma que eles tinham de fazer um pacto, fazer uma aliança, fazer um juramento. Ó, você, com essa aliança, você me promete que você vai cumprir o que você está me falando. Mais ou menos é como fosse um aperto de mão entre duas pessoas que fazem um pacto, fazem um contrato, né? Mas tinha um teor muito mais sério aqui. E eles falam assim, ó, você vai buscar pessoas no meio da minha parentela. Aqui a gente tem um contraste muito grande quando a gente fala de casamento, né? Porque quando a gente fala de casamento, Abraão, ele vai querer alguém que fosse dos seus, alguém do seu povo. Isso aqui, como ensinamento, não está querendo dizer que você tem que casar com gente parente de sangue, mas é parente espiritual, né? A orientação é alguém do seu povo. Esse é o foco aqui. Para quê? Para que não haja julgo desigual, né? Tem problema um rapaz da igreja casar com uma moça que não é da igreja? Não. Tem problema uma moça da igreja casar com um rapaz que não é da igreja? Não. Mas vai causar um grande transtorno e uma grande dificuldade. Aqui está a chave. Por quê? Porque é o que a Bíblia vai chamar lá na época, nós vamos estudar isso mais quando chegar o momento, de julgo desigual. Julgo desigual. Você vai ter pessoas com pensamentos diferentes, com cosmovisão diferente. E isso vai gerar um peso, uma barreira, um julgo muito desigual para o crente, né? Para aquele que é o servo de Deus. Mas quando chegar o momento lá, nós vamos falar mais sobre isso. Então, manda eles ir para a terra dos seus pais. Se eu continuo no versículo 5, o servo lhe perguntou: se a mulher não quiser vir comigo à terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você para que lhe traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir com você, você está liberado do seu juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então perceba, ele vai falar aqui, ó. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal. Então percebe que aqui ele não está falando da mesma coisa. Porque, lembra que nós estudamos lá atrás? A terra natal de Abraão era Ur. Ur dos caldeus, como é mencionado aqui, era a terra natal de Abraão. Qual que era a terra dos seus pais? Era Padã Arã, lá em cima. Porque Terá sai de Ur para ir para Canaã. Nós estudamos isso. Só que quando ele chega em Arã, lá no alto, provavelmente foi uma atualização textual esse nome, ele não desce para o deserto de Canaã. Ele fica ali e estabelece sua família ali. Por isso, nesse momento aqui, o servo de Abraão, ele não vai até Ur dos caldeus para poder buscar nenhuma escrava, nenhuma mulher, nenhuma esposa, mas ele sobe até Arã. Ele sobe até Arã, porque lá que estava a parentela de Abraão.
Então, Eliezer, no versículo 10, ele vai orar ao Senhor e ele vai pedir a Deus que dê um sinal, né? Que ele pede que a jovem que oferecer água a ele e aos seus camelos, essa seria escolhida. Então, eles chegam lá, a partir do versículo 15, ele encontra Rebeca no poço. Rebeca estava servindo, camponesa, ofereceu água generosamente para Eliezer e para os seus camelos. Quando Eliezer vê isso, ele louva a Deus, por quê? Porque não era comum isso acontecer, né? Então ele pede a Deus um sinal extraordinário. Quando ele vê Rebeca, e Rebeca servindo, ele pede água, ela serve água para ele e para os seus animais, exatamente como ele tinha feito um pedido para Deus, ele entende que aquela ali era a esposa do seu filho, e agora ele vai conversar com ela, vai falar com ela a proposta, o projeto que ele está. E uma coisa interessante, Rebeca, ela tem a liberdade de escolher ou de não escolher, tá? Então aqui, ó, a partir do versículo 28 até o 67, você vai ter a confirmação e a chegada de Rebeca. Então no versículo até o 51, Rebeca traz Eliezer para a casa do seu pai, apresenta aos seus pais e conta tudo o que aconteceu. Betuel e Labão, né, que estavam lá da família, eles abençoam Eliezer. Só que eles perguntam para Canaã, para Rebeca, se ela aceitaria, ir. Sabe por quê? Porque agora uma grande obra iria se iniciar, né? Mais um passo na criação do projeto de Deus estava dando desenvolvimento. Lembra que eu te falei que Gênesis, quando chega no versículo 11, ele vai afunilar, né? Então, o que acontece? Agora vai contar a história do nascimento do povo de Israel, que era uma bênção ao mundo, por quê? Porque dele viria Jesus. Então, nasceu Abraão, você já sabe toda a história de Abraão. Agora, o próximo na descendência era Isaac. O seu outro filho, Ismael, não entrava na descendência dos israelitas. Ismael ia gerar os amalequitas, que depois viraram os povos árabes. Isaac, sim, ia passar por ele a descendência de Israel. Ou seja, Rebeca, ela já está entrando com uma grande bênção. O nome dela nunca mais seria esquecido. Ela seria uma das matriarcas do povo de Israel. Só que ela não era obrigada a aceitar. Então, muitas vezes, nós temos que lembrar que as oportunidades de Deus que vai passar por nós, Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. Você não é obrigado a realizar a obra de Deus, você não é obrigado a cantar na igreja, você não é obrigado a ser dirigente, ser rei, você não é obrigado a fazer nada na igreja. Mas Deus te dá uma oportunidade. Então depende de nós o quê? Aceitar ou rejeitar aquela oportunidade quando vem da parte de Deus. E Rebeca, ela aceita, ela decide voltar com Eliezer, que era esse escravo de Abraão. Isaac sai ao campo e vê Rebeca e ama e consola a mãe pela perda de Sara. Então, que o versículo 52, vamos ver aqui, para você entender o que é isso aqui. Versículo 52. 52, 60, quer ver? Aqui, ó, 61. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Ou seja, saiu lá de Padã-Arã e desceram ali muitos dias, quem sabe até meses, né? Até chegar na terra de Canaã. Isaac estava lá em Canaã. Isaac tinha voltado de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Neguev. Certa tarde, saiu ao campo para meditar
e ao erguer os olhos, viu o que se aproximava camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu, o que também era um costume da época, né? Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para uma tenda, para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaque foi consolado após a morte da mãe. Então, por que eu li? Porque esse fato aqui, ó, considerando o costume da época, considerando a política da época, tá? Esse ato aqui, que Isaac pegou Rebeca, levou para a tenda da sua mãe e fez dela sua mulher ali dentro e a amou, isso caracteriza um casamento, tá? Isso aqui caracterizava ali uma cerimônia de casamento. Então não é que Isaac ele fez o que não deveria antes do casamento. Não é que Isaac, ele no nosso português, ele pulou a cerca antes do casamento. Não, não. Esse movimento que vai acontecer aqui no versículo 67 caracterizava uma cerimônia de casamento dado os costumes da época, tá? Dados os costumes da época. Então assim nasce já a segunda geração que daria origem à nação de Israel. Então Abraão agora já estava idoso, teve Isaque, você viu as condutas que também era um servo semelhante a Abraão, temente a Deus. E esse Isaque agora ele encontra com Rebeca, ele casa-se com Rebeca, a sua esposa, a sua mãe já tinha falecido, o seu pai já estava idoso, né? Quase falecendo, e agora a linhagem, a promessa de Deus, ela vai continuar a partir dessa família, Isaque e Rebeca. Tá? A promessa de Deus feita a Abraão de fazer uma grande nação, ela vai dar origem, vai continuar, melhor dizendo, em Isaque e Rebeca. Tá? Então aqui é outro adendo muito importante, que as bênçãos de Deus são assim. Você tem bênçãos de Deus a curto prazo, que Deus promete cumprir na hora. Você tem bênçãos de Deus a médio prazo, que leva anos para se cumprir. Mas você tem bênçãos de Deus a longo prazo, que só os seus filhos ou os seus netos verão aquilo acontecendo. Tá certo? Bom, quais são os temas centrais, então, que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos aqui sobre a fé de Abraão, né? Abraão ele foi disposto a sacrificar o amado filho, confiando na providência divina. Nós aprendemos sobre a providência divina, né? Deus ele providenciou o cordeiro e providenciou uma esposa para o seu filho no momento certo. E nós vemos aqui a providência familiar. A escolha de Rebeca em ter aceitado ir mostra o cuidado de que Deus tem com as relações, ou seja, Deus ele está preocupado sim com a minha relação, Deus está preocupado com a minha esposa, Deus está preocupado com o esposo da irmã, né? Deus está preocupado com a conduta dos filhos, tá? Deus ele não está alheio a isso. E nós vemos aqui uma interferência divina mostrando que sim, que Deus ele quer e deve, né, participar de um casamento, de uma família. Que quando ele participa, por mais que eu possa passar dificuldade, eu não estou brindado de passar dificuldade, eu tenho um porto seguro, que é o quê? Que é Deus da minha vida, tá? Eliezer, ele também foi um sinal de obediência e oração. Ele foi um modelo do servo que buscou fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Bom, e na próxima aula, nós já vamos para a aula de número 10 já. Já vamos para a aula de número 10, nós vamos estudar, já vamos chegar na metade do livro de Gênesis. Então nós vamos estudar a descendência de Isaac e o pacto feito com Isaac. Tá? Então Deus fez o pacto com Abraão, agora Deus vai fazer um pacto com Isaac. Vamos conhecer isso tudo
na próxima aula de número 10, que nós vamos estudar Gênesis no capítulo 25 e capítulo 26, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus até lá.